Meu nome é Leidiane, eu assino na rua como Lady Brown, sou artista visual e grafiteira, sou da Zona Norte de São Paulo. Meu nome é Leidiane, né? Quando eu comecei a fazer grafite, já tinha interesse de escrever, quando falaram de um apelido, assim, nas oficinas que eu participava, eu pensava sempre em escrever Lady. E aí comecei a pesquisar mais sobre outros artistas, assim, e rapidamente apareceu outras ladies nessas pesquisas, a Lady Pink, Lady Diva, enfim, então eu me lembro até que eu comentei disso com o Dingos, que era educador da oficina, assim, e ele falou, não, só Lady não dá, tal. E aí, como sempre tinham essas brincadeiras de me pôr em apelidos, né, nunca me chamavam só de Lady na infância, assim, Lady isso, Lady aquilo. Já tinham me chamado até de Lady Pink por causa de uma blusa rosa que eu sempre usava. E aí o Lady Brown surgiu por causa de uma música do Tom Tom Club, Genius of Love é o nome da música, que aí no final eles dão um salve assim pro James Brown, fica James Brown. Aí quando tocava essa música, aí meus primos brincavam, falavam, aí Lady, sua música. Aí ficava Lady Brown. Aí quando, enfim, comecei a ter mais contato com hip hop, entender o grafite como elemento do hip hop, eu achei que Lady Brown ia combinar assim, e aí comecei a escrever assim. Mas eu demoro para ir fazer grafite, eu fico buscando oficinas, buscando encontrar essa galera que faz, que pinta, né? E aí eu começo a participar de uma oficina de grafite no Gol de Letra, e aí a partir dali que começo a ter uma outra trajetória de vida, assim, começo a pensar em trabalhar também com isso, começo a pensar em fazer faculdade de artes e trabalhar como educadora. Inclusive é até legal, que agora eu estou voltando para o Gol de Letra como arte educadora, né? Então fui parte desse projeto quando era adolescente e dali tem essas coisas, né? Eles gostam de... É uma ONG assim que atua na periferia ali na Vila Albertina, né? E agora lendo lá o plano de aula que eu preciso montar, eu vi que é tipo uma parada deles, assim, da gente pensar o nosso planejamento de vida, nosso projeto de vida e tal. Que sempre tinha essas rodas de conversa, essas conversas da gente pensar o que a gente projetava para o futuro. E o grafite acabou sendo esse meio onde eu comecei a pensar também a fazer artes visuais e trabalhar com isso. Enfim, aí eu começo a gostar então das letras, né, do grafite, acho que é o que mais me chamava atenção já na rua, né? E entender os estilos do bomb, do throw-up, né, do piece, do wide style. E aí quando eu começo a estudar mais wide style, eu começo a me interessar também por arte abstrata já nessa pesquisa com relação às artes visuais, né? Então acho que hoje eu estou nesse caminho assim, de estudar cor, estudar forma. Tenho me relacionado com pessoas que têm mais essa pesquisa também, e aí acabo indo para esses caminhos, assim, saindo um pouco dessa coisa do hip hop, mas ao mesmo tempo também mesclando com arte contemporânea, né? O painel maior que eu fiz, né, foi pelo Museu de Arte de Rua, né, no Céu Tremembé, fica ali perto da região onde eu moro, que ali é onde mais vai ter trabalhos meus também, né, porque eu acabo sempre indo para fora e trazendo gente de fora para minha quebrada também. E recentemente tive essa oportunidade de pintar no Museu de Arte de Rua e fazer uma empena. Foi, acho que o primeiro trabalho assim, só de letra do Museu de Arte de Rua, né? E aí foi um desafio enorme para mim, pela questão da altura, do tamanho, de ter que gerir uma equipe, e é humanamente impossível fazer sozinho, né? E a questão da letra é diferente de um personagem, você dizer, ali onde é o olho, você vai pôr tal cor. Porque a letra, a referência muda, até porque é um estilo que eu faço já distorce bastante a letra, então às vezes você nem acha onde é o A, onde é o D, onde é o Y. E aí foi muito gostoso, inclusive. Foi um desafio, mas foi muito gostoso e tenso, mas a gente conseguiu entregar e foi resultado assim, eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, assim, então sempre acho legal falar. Com a minha arte, assim, já cheguei a expor também em galerias, né, quando começo a fazer faculdade de artes, já começo a tentar mesclar o grafite como um estilo de arte também, né? Então, acabo tentando trazer a minha vivência da rua também para dentro das experiências que a gente teve estudando por ali, né? Então, com gravura, com pintura, a gente sempre acabava usando um pouco dessa estética da rua, das letras nesses trabalhos. E acabei já tendo a oportunidade também de expor, né, telas assim, em exposições de arte urbana, mas sempre dentro dessa linha, né? A ver com arte urbana, eu ia lá expor uma tela ou uma instalação, como aconteceu na Graffiti Fine Art, a Bienal. Eu fiz uma instalação que eu utilizei uma espécie de... Eu montei um andaime, né, com canos de PVC, e aí embalei esse andaime com aquele plástico PVC filme transparente e pintei nele. E aí para trazer essa coisa do conceito da efemeridade do trabalho.
E aí era uma instalação site-specific. Então, tipo, mesclei essa coisa da arte contemporânea com grafite, bem na essência mesmo, porque o grafite acaba sendo efêmero, né? A cidade se reconstrói todos os dias e às vezes um grafite dura um dia, uma semana, tipo, ou com a deterioração do tempo, hoje tá uma coisa, amanhã já tá outra coisa. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é o que está acontecendo na contemporaneidade, né? A gente acaba não tendo muito espaço de expor, assim, vamos supor que a arte, digamos, é meio elitizada, né? Os espaços são exclusivos para quem tem acesso àqueles espaços. E a rua tem essa premissa de ser um lugar público, onde qualquer um pode chegar e se expressar. Então, ter essas aberturas para a arte de rua, ir para dentro de um espaço de galeria, eu acho que faz parte. O grafite tem que ocupar todos os espaços sem limitação também. Então, estar dentro de uma galeria, de um museu, eu acho que tem tudo a ver.